Fala minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje daremos início ao livro de Números. Terminamos ontem o livro do Levítico e hoje vamos começar a leitura das 42 páginas deste livro e dos 36 capítulos. Então, se você já é um dos 590 inscritos, muito obrigado. Se você não é, me ajude a chegar aos 600 inscritos. Se você não sabe, este livro se chama Números porque começa com um grande recenseamento do povo hebreu no deserto. Então vamos lá. Livro de Números, primeira parte, o povo de Deus se organiza. Capítulo 1, recenseamento. Com que força contar? No primeiro dia do segundo mês do segundo ano da saída do Egito, Javé falou a Moisés na tenda da reunião, no deserto do Sinai. Façam um recenseamento completo da comunidade, dos filhos de Israel, todos os homens, um a um, conforme os clãs e famílias registrando seus nomes. Você e Araão registrarão por esquadrões, todos os homens maiores de 20 anos e capacitados para a guerra. Com vocês estará um homem de cada tribo, chefe de famílias. São estes os nomes daqueles que ajudarão vocês. De Ruben, Elissur, filho de Sedeur. De Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Aser, Fagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Reuel. De Neftali, Aira, filho de Enã. Foram esses os nomes escolhidos na comunidade. Eram chefes da tribo do seu antepassado e chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido escolhidos pelo nome e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Todos os que tinham mais de 20 anos se inscreveram um por um, conforme os clãs e famílias registrando seus nomes. O recenseamento no deserto do Sinai foi feito conforme Javé havia mandado a Moisés. Foram recenseados os filhos e descendentes de Ruben, primogênito de Israel, conforme os clãs e famílias registrando os nomes um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Ruben, 46.500. Foram recenseados os filhos descendentes de Simeão, conforme os clãs e famílias registrando os nomes um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Simeão, 59.300. Foram recenseados os filhos e descendentes de Gade, conforme os clãs e famílias registrando os nomes um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Gade, 45.650. Foram recenseados os filhos descendentes de Judá, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Judá, 74.600. Foram recenseados os filhos e descendentes de Issacar, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Issacar, 54.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Zabulon, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Zabulon, 57.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Efraim, filho de José, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Efraim, 40.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Manassés, filho de José, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um
dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Manassés, 32.200. Foram recenseados os filhos descendentes de Benjamim, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Benjamim, 35.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Dan, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Dan, 62.700. Foram recenseados os filhos e descendentes de Aser, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Aser, 41.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Neftali, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Neftali, 53.400. Esse foi o recenseamento que Moisés fez com Arão, ajudado pelos 12 chefes de Israel, um de cada família. O total dos filhos de Israel com mais de 20 anos e capacitados para a guerra foi de 603.550. Os levitas não foram recenseados com os outros, conforme as famílias, porque Javé tinha dito a Moisés: não inclua os levitas no recenseamento e nos registros dos filhos de Israel. Encarregue-os da tenda da aliança, de seus utensílios, de tudo o que pertence a ela. Eles transportarão a tenda com todos os utensílios, estarão a seu serviço e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver que ser deslocada, os levitas a desmontarão. Ao acampar, os levitas montarão. Qualquer estranho que se aproximar dela será condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão por esquadrões, cada um em seu acampamento junto à sua bandeira. Os levitas, porém, acamparão ao redor da tenda da aliança, para que a ira não se acenda contra a comunidade dos filhos de Israel. Os levitas cuidarão da tenda da aliança. Os filhos de Israel acataram tudo o que Javé havia ordenado a Moisés e assim fizeram. Muito bem. Vamos ao segundo capítulo. Deus anima a luta do povo. Javé falou a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão cada um junto de sua bandeira com o símbolo de sua família. Acamparão voltados para a tenda da reunião e ao redor dela. No lado leste, em direção ao nascer do sol, acamparão os da bandeira de Judá, com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Aminadab. Seu exército conta com 74.600 alistados. Ao lado de Judá acampará a tribo de Issacar. O chefe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar. Seu exército conta com 54.400 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Zabulon. O chefe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon. Seu exército conta com 57.400 alistados. No acampamento de Judá, os alistados por esquadrões são 186.400. Esses serão os primeiros a se colocar em marcha. No lado sul, a bandeira de Ruben com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Ruben é Elissur, filho de Sedeur. Seu exército conta com 46.500 alistados. Ao lado de Ruben acampará a tribo de Simeão. O chefe dos filhos de Simeão é Salamiel, filho de Suridzadai. Seu exército conta com 59.300 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Gade. O chefe dos filhos de Gade é Eliasaf, filho de Reuel. Seu exército conta com 45.650 alistados. No acampamento de Ruben, os alistados por esquadrões são 151.450. Esses serão os que levantarão acampamento em segundo lugar. Depois, a tenda da reunião se colocará em marcha juntamente com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. A ordem da marcha será a mesma do acampamento, cada um seguindo a sua bandeira. No lado oeste estará a bandeira do acampamento de Efraim.
com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Efraim é Elissama, filho de Amiúde. Seu exército conta com 40.500 alistados. Ao lado de Efraim acampará a tribo de Manassés. O chefe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur. Seu exército conta com 32.200 alistados. Do outro lado acampará a tribo de Benjamim. O chefe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão. Seu exército conta com 35.400 alistados. Os alistados do acampamento de Efraim, com seus esquadrões, fazem o total de 108.100. Eles se colocarão em marcha em terceiro lugar. No lado norte estará a bandeira do acampamento de Dan, com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Dan é Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército conta com 62.700 alistados. Ao lado de Dan acampará a tribo de Asser. O chefe dos filhos de Asser é Fegiel, filho de Ocrã. Seu exército conta com 41.500 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Neftali. O chefe dos filhos de Neftali é Aira, filho de Enã. Seu exército conta com 53.400 alistados. Os alistados do acampamento de Dan fazem o total de 157.600. Eles se colocarão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Esse é o recenseamento dos filhos de Israel por famílias. Os que foram alistados nesses acampamentos, conforme seus esquadrões, dão o total de 603.550. De acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés, os levitas não foram incluídos no recenseamento dos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram tudo o que Javé havia ordenado a Moisés. Acampavam segundo suas bandeiras e se colocavam em marcha por clãs e famílias. É isso aí. Começamos então os 2 primeiros capítulos do livro de Números. Eu agradeço demais a você que acompanhou até aqui. E se você acompanhou até aqui, escreve assim aqui embaixo. Tamo junto em números também, tá bom? Eu agradeço mesmo. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus continue abençoando a sua vida e a gente se vê amanhã para continuar o livro de Números. Tchau!